Olá, bem-vindos a mais um Marketing Trends, o videocast da Exame, que conversa com executivos de marketing, da publicidade e da Creator Economy. Eu sou Juliana Pio e eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio a Camila Costa, que é sócia e CEO da agência de publicidade ID TBWA. Obrigada, Camila. Obrigada a você pelo convite, Ju. Sempre um prazer conversar com você. Prazer é todo nosso. Muito obrigada. Você aí que agora faz parte da maior holding de publicidade do mundo. É verdade, é verdade. Acho que depois desse movimento da aquisição, né, a gente pode cravar aí, sim, a Omnicom agora é o maior grupo de publicidade do mundo. Para quem não acompanhou aí o setor da publicidade, vou só dar um contexto aqui, mas eu quero saber mais do que você tem para falar aí. No final do ano passado, o grupo americano Omnicom, né, adquiriu, que é dono da ID, TBWA, né, adquiriu o grupo IPG, né, eu tenho alguns números aqui, no valor da aquisição de 13 bilhões de dólares, segundo aí fontes internacionais, né, e essa nova estrutura aí, ela virou a maior holding de publicidade do mundo, com uma receita combinada de 26 bilhões de dólares, aí acima de outros grandes grupos de publicidade, né, Camila? Perfeito. Muita coisa, né? Coisa. É, exato. E eu queria entender, assim, você que viveu de perto isso tudo, né? Como que foi esse desenrolar aí da aquisição? Porque, né, desde o ano passado, quando começaram os rumores, tiveram muitas dúvidas. Como é que aconteceu isso? Eu acho que assim, obviamente, né, a gente olhou muito, passei a participar muito no momento ali da descida pro Brasil, especificamente, mas é um processo muito longo, né, super complexo em termos de estratégia e de governança, porque, como você falou, né, juntam dois grandes grupos nessa consolidação e acho que mais que isso, a complexidade de uma operação como essa, porque tem muitas agências, né, pensa que tem os grupos, né, como você falou, a Omnicom, aí depois tem as redes, as networks que a gente fala, então a TBWA, né, representa aí uma das networks, e depois tem as agências que estão embaixo das networks, então realmente é um ecossistema bastante grande, né, e muito pulverizado, cada um com as suas características, com seus diferenciais, e muitos mercados, então o processo demorou bastante, porque primeiro tinha que ter aprovação, né, de cada mercado, dos órgãos de cada mercado ali, por causa das concorrentes. E depois, quando chega no Brasil, e você poder acomodar, né, uma estratégia global, olhando para os clientes de cada um dos mercados, e depois para as agências, para os talentos, e aí vai descendo nas particularidades de cada localidade. Então, foi bastante complexo e por isso que gerou, né, tanta discussão no mercado durante esse, posso dizer, acho que mais de um ano de processo de aquisição. Desde o anúncio, né? E como que foi para você? Você já estava aí à frente da ID. Como que foi para a ID atravessar aí esse contexto, né, de transformação de um grupo inteiro aí? Como eu falei, é um movimento muito importante, muito estratégico, né? E óbvio que a gente tinha vários cenários na mesa, e agora é super recente, né? A gente está conversando com você aí em primeira mão. É super recente que a gente conseguiu realmente reconhecer a ID na sua posição ali de se manter como uma das agências independentes dentro de todo esse ecossistema, porque, como já foi anunciado também, uma dessas networks que estão no Brasil e que é super relevante no Brasil, né? Que era a DDB, com agências super importantes nessa network, também sofreu aí ajustes e agora essas agências passam também a responder para a TBWA. Então, o ecossistema TBWA cresceu, né? Tem mais agências dentro da nossa network e a gente também está passando por um momento aí de olhar para as agências e entender o que realmente é diferencial estratégico. E foi aí que a ID, acho que esse é o grande orgulho, né, que a gente está celebrando na agência, porque a gente conseguiu, pelos nossos diferenciais, se manter independente e seguir na visão do que a gente acredita. Fazendo 19 anos de mercado, né? 19 anos de mercado esse ano, em agosto, e eu à frente da ID por 12 anos. 12 anos, quase, né? Nossa, bastante. E nesses últimos 3 anos e meio, quase agora você está de volta ao Brasil, mas você ficou nos Estados Unidos, né? Fazendo esse processo de internacionalização da agência. Foi por isso que você voltou? Foi nessa época ali dos rumores da aquisição? Eu acho que tudo se encontrou, né? Podemos dizer assim. O processo da aquisição não foi o que motivou a minha volta, mas sem dúvida nenhuma foi um fator decisivo
para que eu pudesse estar mais perto dos clientes, mais perto dos talentos da agência, né, discutindo mais com os líderes do Brasil, para que a gente realmente pudesse ter o cenário melhor para a agência. Mas não, acho que a gente foi, né, ali logo depois do momento da pandemia, a gente tomou decisão, em comum acordo, obviamente, com o grupo, mas em família, de viver essa experiência, no momento que estava super fértil, porque o dólar estava subindo e muitas marcas brasileiras também estavam vendo os Estados Unidos e ali perto da região de Miami, onde eu estava, com um grande potencial, porque tem muito brasileiro, porque o público latino, de certa forma, já está mais familiarizado com as marcas brasileiras, né? Então, sem dúvida, muitos players que decidem fazer uma expansão para os Estados Unidos começam por Miami. Então, eu fui no momento que isso estava super forte. E também a gente, olhando para a macroeconomia, a gente olhou e falou, olha, não está mais tão fértil assim. Até por causa de todas as barreiras ali que outros mercados têm encontrado para entrar nos Estados Unidos. Então, eu digo que foi uma junção de fatores, mas eu também estava vindo muito ao Brasil, né? Então, eu nunca saí do Brasil. Pelo menos uma semana, 10 dias por mês. Com 2 filhos pequenos, eu estava vindo ao Brasil, porque no começo, logo que a gente foi, logo pós-pandemia, eu não precisava vir tanto. Tudo estava funcionando remoto muito bem. E o cenário do último ano e meio não foi tão assim, né? Eu comecei a vir, meu marido também, que de certa forma trabalha na mesma indústria também, então eu brinquei com ele, a gente está treinando a guarda compartilhada, porque eu vinha, ele ficava com as crianças, eu voltava, ele vinha, então a gente entendeu, acho que por uma série de fatores, que era o momento de voltar, também por causa dos clientes, né, que eu acho que se voltaram para o mercado brasileiro. Inclusive, em algumas das suas entrevistas ano passado, nessa sua volta, você comentou sobre as tarifas, né, do governo Trump ali, que estava impactando o cenário como um todo. Elas chegaram a impactar, assim, o trabalho em algumas contas e a operação também para motivar esse retorno? Não muito. Acho que, num primeiro momento, gerou um pânico inicial, mas logo a coisa foi se acomodando. Mas sim, eu acho que algumas indústrias sentiram o primeiro impacto e depois, né, começaram a acomodar, mas o mercado brasileiro acabou suprindo de alguma forma, a China supriu de outro, então acho que mudaram-se as estratégias, mas eu não acho que isso, pelo menos nas indústrias com que eu tenho mais contato, não foi o que a gente estava esperando ou com receio logo que as notícias começaram a aparecer. Né? E um ponto muito legal também do que você falou nas entrevistas é que você reparou, você que teve essa vivência aí super, né, uma baita experiência, ficar 3 anos e meio fora, né, nos Estados Unidos e outro país vivendo nessa área. Você falou que as marcas também estavam olhando para o Brasil mais, né, mais profundamente. Acho que tem muito a ver também com o Brasil tá na moda, o Brasil Core. Você ainda sente isso, que as marcas lá de fora estão olhando mais para cá? Eu acho que principalmente com essa visão da nova economia, né, onde muitas marcas se constroem primeiro através do canal, o Brasil é um canal muito social. E a gente tem visto quantas marcas estão estourando, primeiro ou através de um influenciador, de um creator, né, ou através de um canal específico. Então, eu acho que sim, a oportunidade do Brasil para marcas lá de fora é de fazer algo completamente diferente da forma que eles operam no mercado de origem. Então, acho que sim, o Brasil ele tem sido, para muitas marcas, celeiro de inovação, celeiro de testar coisa nova. E eu acho que é isso, né, que tem muito a ver com a ID. Então, esses movimentos de transformação do novo, de vanguarda. Então, sim, a gente tem acompanhado muito esse momento. Agora, 3 anos e meio que você ficou lá fora ainda, né, nessa sua experiência, é um período significativo aí, né? Sim. Quais resultados, assim, que esse processo de internacionalização, você já consegue observar quais resultados nesse sentido e se ainda está em curso isso, algo? Eu acho que a minha ida para lá, a gente não chegou a estabelecer uma operação, mas a gente estabeleceu uma rede de conexão com o global muito mais forte. Né? Eu acho que em todo esse processo, voltando ao tema da aquisição, poder estar lá, poder entender como a rede funciona, os principais stakeholders, fazer trabalhos em conjunto, porque quando a gente recomenda uma expansão internacional e a gente ajuda marcas a se comunicarem, né, da maneira que o mercado local precisa,
a conexão com a TBWA de cada um desses mercados foi muito fundamental. Uhum. A gente teve muitas conversas, a gente se aproximou de muitas equipes, ou mesmo o Backslash, que é o nosso centro de estudos, né, culturais, que está baseado em Nova York e que tem os seus hubs espalhados em vários mercados, inclusive o Brasil. Então, acho que toda essa troca, todo esse aprendizado, poder, junto com a TBWA dos mercados em que a gente atuou, trabalhar junto, isso eu acho que foi o grande aprendizado. E também levar um pouco de Brasil para lá, levar um pouco da coisa do social. Eu lembro quantas vezes eu fui falar de WhatsApp, de estratégias de WhatsApp, porque nos Estados Unidos a gente é referência. É tudo muito novo, a gente é referência. Então, acho que essa troca, para mim, é o principal ponto que, obviamente, ajuda aqui a olhar para o futuro também. Uhum. Então, agora, assim, pensando para as marcas e para os CMOs, assim, um conselho que você daria, talvez olhar mais para o Brasil e menos um pouquinho para lá, igual, dependendo da estratégia? Eu acho que cada vez mais o nosso olhar está para a visão cultural. Uhum. Então, eu não sei se eu diria, olha mais para o Brasil, mas olha para as diferenças culturais do brasileiro, olha para as diferenças culturais do americano, do europeu, e o que tudo isso que a gente está vivendo na economia, o que tem impactado? Né? Eu acho que hoje em dia a comunicação das marcas é muito mais sobre o que o consumidor está mudando, que a gente precisa saber interagir da maneira correta, no canal correto, no momento certo, do que olhar como referências, né? Porque é óbvio que tem muita coisa que a gente traz, que a gente aprende de outros mercados e que a gente aplica aqui ou vice-versa, mas hoje é tão moldado no que a cultura, no que o dia a dia está trazendo para a gente, que eu acho que essa é a dica. Seja em qualquer um dos mercados, olhar o diferencial cultural, sem dúvida, para mim, é o mais valioso. Bacana. E de volta para o Brasil, aí depois desse tempo, né? A gente teve lá a confirmação, de fato, da aquisição. No final do ano, vieram as primeiras notícias, né? Inclusive das 4.000 demissões que tiveram mundo afora, né? E, inclusive, também o encerramento de algumas marcas aí icônicas do Brasil, né? De agências como o DM9, né? E Liu Lara, né? A minha dúvida que fica assim... o que você acha que manteve, você até comemorou no início aqui da nossa conversa, teve essa decisão de manter a ID e tirar DM9, tirar não, né? Fundir DM9 e Liu Lara, que são agências mais antigas, né? No caso, assim. Eu acho que não é um fator só. E como você falou, DM9 e Liu Lara são marcas icônicas, né? Agências que deixam um legado incrível, mas que por diversos motivos precisavam de uma repaginação nesse novo momento. E aí, não é que elas deixaram de existir, né? O melhor dessas duas agências se transformou em Lola, TBWA, né? Pegando muito aí da raiz da Lola da Espanha, que é uma boutique criativa incrível, que traz uma nova liderança também. Então, a Carol Botti acaba de chegar e está sendo incrível poder trocar com ela. Então, ela vai construir agora algo além, né, do que foi feito, entregue com maestria por essas duas agências e essas duas lideranças, mas agora é um novo momento, né, um novo caminho. E a ID, por que ela se manteve independente dentro de todo esse cenário? Acho que porque a visão e a forma de atuar da ID, ela é percebida de maneira diferenciada. Então, é um reconhecimento e é principalmente uma aposta, porque a ID sempre esteve olhando no futuro, né? Qual é o próximo passo do mercado? Qual é o próximo hábito do consumidor? Como é que a gente vai continuar sendo relevante para as marcas para poder inseri-las nesse novo, né? E por isso eu acho que são estratégias bem distintas, né? A visão criativa para a Lola não é a visão criativa de diferenciar em termos de dados, de inovação, de cultura, né? A criatividade da ID é uma criatividade corajosa, é uma criatividade divergente, que busca o diferente, que busca o novo. Então, a gente brinca, é a coragem criativa com a sofisticação, com ali a certeza dos dados. E a gente traz tecnologia para essa conversa, a gente olha muito para os movimentos culturais e sociais. Então, acho que a TBWA tem no Brasil agora duas agências
com visões super importantes para esse momento do mercado, mas bem diferentes. Então, não fazia sentido, nesse momento, estarem integradas, né? Então, cada uma tem seu caminho, sua história. Sim, e a gente teve, assim, que eu falo, eu e conversando com outras pessoas do mercado, a gente teve essa mesma dúvida com relação à própria Lola e a TBWA, né? Porque a Lola é uma boutique ali, né, espanhola, né? E a TBWA veio da década de 70, né? Ali, uma agência super antiga. E o nome que tá na frente é Lola também, né? Teve algum motivo para colocar essa boutique, assim, querer mostrar mais esse outro lado, mais, sei lá, artesanal, ali, mais próximo do cliente? Aí você vai precisar conversar com a Carol ou com a Erin, né? A nossa CEO global, ela tá vindo para o Brasil em breve, então acho que... Opa, já quero entrevista, hein? Já vamos agendar. E elas, obviamente, vão poder falar mais sobre isso. Mas o que eu posso dizer, assim, a TBWA, apesar de ser, né, uma marca icônica de muitos anos, ela sempre pesou pela disrupção. Né? A TBWA preza isso. Acho que pouca gente sabe, mas o termo disruption foi cunhado, é marca registrada da TBWA, porque sempre teve essa visão por fazer diferente, por buscar o próximo, por realmente disruptar, né, o status quo. Isso é metodologia, e isso se renova a cada ano, né? Assim, acompanhando também os movimentos culturais. Então, a Lola combinava muito com isso. Eu acho que o resto da história elas vão te contar. Próximos capítulos. Continue acompanhando tanto a ID quanto o Marketing Trends. Em breve, sem talvez dúvida. Aqui, né? E você citou aqui mais de uma vez, inclusive no LinkedIn aqui também, essa questão da independência, né? Você usa esse termo. Aí fica a minha dúvida, como se manter independente, né? O que você já explicou um pouco o que significa essa independência, mas o que é exatamente, como se manter independente dentro de um gigante desse, né? Eu acho que essa minha fala, né, esse meu post do LinkedIn, de tudo que a gente tem trabalhado na ID, ele foi muito importante para reforçar que, com tudo que está acontecendo no grupo e na própria TBWA, essa visão agora para a Lola, de nada impacta, e já vou até corrigir isso, assim... mas mantém a ID no seu caminho, na sua visão, no que a gente acredita. Eu tenho falado, a gente está independente, porém não isolado. Porque o mercado, os anunciantes hoje, querem o melhor de especialidades, porém integrado. Então, por mais que a gente esteja independente, porque, como eu falei, a ID tem uma visão, uma forma de atuar, voltada para clientes que realmente querem ter uma nova visão do mercado, aqueles challengers, né? É um pouco diferente do ICP da Lola agora. Mas a gente pode, em vários momentos, a gente pode estar combinada. Né? Então, tem clientes da Lola que precisam da especialidade de performance, que precisam da especialidade de dados. E aí, eu digo, não vão buscar nem só a ID, mas vão buscar as nossas unidades especialistas, como a IDX, como a Intelecta, como a Indy, que foram surgindo também porque o mercado foi pedindo mais visão especialista, porém, numa macroestratégia integrada. Então, enfim, é complexo, mas eu acho que tem muito dessa visão. A gente faz parte do mesmo grupo, a gente atua independentes, as duas, inclusive para clientes conflitantes, porque a gente não compartilha de nada, né? Realmente tem um Chinese Wall ali de separação, mas para clientes que escolhem, eles podem escolher fazer grandes campanhas com a Lola, fazer performance com a ID, né? Fazer influência com a ID e ter a vida always on com a Lola. Então, vai depender muito do que o cliente quer que a gente monte para eles. Todas as especialidades estão aqui. Então, a gente pode atuar da forma que o anunciante preferir. Você entrou até na minha próxima pergunta, que era exatamente... Não, que é isso. Já tá ótimo, já até me respondeu. Que era isso, que no primeiro momento, a sensação que dá é que parecia que as atividades, né, da Lola e da ID, elas iriam se sobrepor ali. Dá uma sensação, assim, quando a gente olha no primeiro momento. Mas, pelo que você está falando, que você tiraria, assim, eu acho que é mais característico de uma e de outra, assim, que eu acho que vai ser fundamental para complementar o atendimento do cliente aí? Eu acho que, de novo, ICPs diferentes,
Então, os clientes que a Lola busca não são os mesmos clientes que a ID busca, porque tem uma questão de comportamento, de visão, de jeito de fazer. Então, a ID é muito para aquele cliente challenger, né? Não é o cliente que mais investe dentro do seu segmento, mas é aquele cliente que tem coragem, que quer fazer diferente, que quer chamar a atenção de uma outra forma, com uma visão de efetividade, com uma visão de dados, com uma visão de tecnologia, né? Então, acho que são ICPs, primeiro diferentes. E depois, sim, os clientes, os anunciantes encontram na Lola e na ID visão integrada. Hoje não tem nada que a Lola entregue que a ID não consegue entregar ou vice-versa. Mas a forma, o olhar, as metodologias, a forma como encara dados, inovação, tecnologia, esse é o diferencial da ID. Né? Então, acho que é muito por perfil de cliente, que especialidades eles precisam. E você frisou isso, né? Que eu achei interessante no seu post também. Você coloca assim, esse não é um momento de ruptura, é um momento de evolução, né? E aí, entrando mais na ID, assim, profundamente, né? O que muda na prática, no dia a dia? Mudou alguma coisa? Mudou, eu acho, a gente reforçou a nossa visão. Então, o caminho que a gente estava trilhando da divergência, ele está cada vez mais forte, né? Dessa criatividade corajosa, muito baseada em dados, inovação, tecnologia, o olhar pro social. E muda as especialidades que a gente está buscando. Então, agora, né, a gente vai lançar Criatura, que é a nossa unidade especialista de influência, que a gente veio pilotando uma nova visão no último ano, que já deu um super resultado, mais de 50 projetos entregues com colaboração de creators, né? Então, é uma forma de fazer influência diferenciada. A gente vai lançar agora, também estou te contando em primeira mão. A gente vai lançar um calendário cultural com AI plugada, que também não posso dar muito spoiler aqui, mas vem no conceito de plataforma aberta. Livre, para todo mundo. Livre, eu achei super legal isso. Livre, e obviamente a gente tem um capítulozinho ali que é só para os nossos clientes, mas livre, aberta, entregando prompt que o mercado pode usar. Que as pessoas podem pesquisar datas relevantes, isso, né? E encontrar até a forma como cada segmento e cada marca pode se apropriar daquelas datas. Então, segura que eu tipo te um conto... São João, só para contextualizar, tipo um São João, um carnaval, assim, a pessoa que vai, né, vai preparar ali o planejamento. Isso, muito olhar cultural. O que as pessoas estão falando sobre aquela data? O que é relevante para cada segmento? Então, tem coisa boa por aí, para a gente contar mais já. E outras coisas. Então, esse próximo passo da ID, como eu falei, é uma evolução. Mas sempre plugado no que o consumidor está nos dizendo. Né? Como é que as marcas vão se tornar relevantes ou permanecer sendo relevante para aqueles consumidores, para aquele target-alvo e clientes. Hoje na ID estão com quantos funcionários, Aya? A gente está quase nos 300 fixos. Então, o time tem crescido muito, é motivo de orgulho. Eu vi que no ano passado você falou que tinha 40 vagas abertas. Foi isso. Acho que o olhar para pessoas, né, é cada vez mais importante. A gente tem feito um trabalho bastante relevante, não só no recrutamento, mas principalmente como é que a gente depois faz o onboarding de todas essas pessoas na cultura da ID. Porque as pessoas que estão com a gente têm que ter esse olhar inquieto, né? Tem que realmente buscar o novo, diferente, porque são as pessoas que fazem a gente entregar essas estratégias e essas recomendações para os clientes no dia a dia. Então, é um desafio contratar 40 pessoas ao mesmo tempo, e também é um desafio conseguir colocá-las na cultura da agência, por isso que até a gente preza muito pela promoção interna. Né, como é que a gente realmente vai fazendo com que os profissionais que já estão na ID possam crescer junto com a agência. Mas, obviamente, como o ano passado a gente ganhou 4 grandes contas, foi preciso, né, trazer bastante gente. Não teve corte, né, na ID? Não, a gente não teve nenhum corte. Obviamente, a gente tem alguns por performance, mas relativo à aquisição nada. Ali não, né? Não. E você mencionou, inclusive, eu quero falar um pouco de 2025, já entrando que você mencionou, ganhou 4 grandes contas. Quantas contas que chegaram em 2025? A gente ganhou 4 novas e a gente fez repeat
ali por uma questão de governança dos clientes, de outros 2 ou 3 e que ganhamos também, né? Então, a gente comemora ainda mais quando um cliente que já está na casa dá continuidade com a gente mesmo depois de ter que fazer um pitch ali por uma questão de tempo de contrato. Então, dá um super orgulho conquistar uma conta nova, mas reconquistar também é super importante para a gente. E aí, no final do ano, contando 2025, então, foram quantas contas no total que estavam na carteira da agência? A gente fechou o ano com 16 clientes fixos. E aí, a gente também trabalha bastante por projeto, como eu te falei, das unidades especialistas. Então, às vezes, uma marca nos dá um desafio de fazer um trabalho ali com creators, job pontual, e que também é super legal. Até porque a gente vai conhecendo, namorando o cliente com um projeto 2, e isso pode virar depois uma relação de longo prazo. Então, são 16 contas que você mencionou, que vocês estão aí no portfólio, né? Queria que você destacasse aí quais algumas que, né, te chamaram a atenção dessa conquista no ano passado, né? E alguma campanha aí também que acho que vocês fizeram que te marcou bastante nesse último ano. Tá, claro. Acho que de contas novas, a gente pode dizer que a gente ganhou Claro TV, dentro de um cliente histórico, né? A gente está há quase 9 anos com a Claro, em geral, e atendendo 360, a visão ali de Claro Empresas PME. Então, para a gente é um super orgulho não só ter uma relação de tanto tempo, quanto ganhar uma nova unidade, como ser a agência 360 de uma tão estratégica como a PME. Então, acho que Claro sempre é um grande destaque, mas a gente conquistou Raizen com Shell e a gente conseguiu fazer uma série de campanhas super icônicas no ano passado, principalmente para a Fórmula 1 ali, além de todo o lançamento que a gente fez de combustíveis, né? Poder trabalhar no conteúdo com os pilotos da Ferrari, junto com a Shell, num ano que eles estavam comemorando aniversário, então foi muito legal. A Bluefit, que também foi uma conta que chegou, Moda Jayco, e acho que de campanhas icônicas, né, dá para trazer todo o trabalho que a gente fez de conteúdo com a Allianz, não esperado ali, né, uma marca de seguros onde a gente conseguiu realmente capturar a história de 3 clientes reais que usam ali os seus bens para transformar a vida das pessoas. Então foi muito legal conversar com a rendeira, conversar com o taxista, né? Conversar com 2 mulheres incríveis ali que transformam através do seu olhar para o agronegócio. Então, foi muito legal poder fazer esse trabalho todo de aliança. Além disso, reconquistar a Audi, né? Foi um grande orgulho para a gente. Unicef, então, acho que a ID preza muito por essa visão e relacionamento estratégico com os clientes. Então, ganhar é bom, reter é bom, né? E poder colocar projetos tão relevantes na rua é o que realmente dá orgulho pra gente. Esse caso que você citou de aliança aí, também foi uma campanha, além da beleza da campanha em si, foi uma campanha que também trouxe retorno em termos de negócio? Vocês sempre olham isso? Sempre tem esse objetivo? Esse é um dos grandes diferenciais da ID, né? Olhar como é que a nossa criatividade, como é que a nossa visão de dados, de mídia, de tecnologia impacta o negócio. A gente fala, a criatividade efetiva, né? E sim, o ano passado foi o grande ano de aliança no Brasil. Então, é um super orgulho para a gente olhar que o que a gente faz, né, realmente ajuda os negócios e as marcas a prosperarem. Então, esse é o principal KPI. Olhando ainda para esse crescimento da agência, né? Eu tenho aqui alguns números. 2024 cresceu 18%, a expectativa para 2025, para o ano passado, era avançar 27% aqui. Esse número se confirmou? Quando a gente falou do número de 27%, a gente falou, olha, é o que a gente está projetando, mas não é o que a gente está buscando, porque a gente sabia que com tantas contas novas, a gente precisava olhar para a operação interna. Mas sim, a gente não chegou nos 27%, mas a gente chegou próximo aos 25% de crescimento ano passado, e a gente está projetando aí 22% para esse ano, porque a gente sabe também que tem, né, toda uma acomodação esse ano, e a gente está olhando talvez mais para a rentabilidade do negócio do que para o crescimento em si, né? Como eu citei antes, a gente já está com 300 talentos, a gente precisa cuidar bem deles, fazer com que eles realmente entreguem relevância para os nossos clientes. Então, também não é sustentável, né? A gente ficar crescendo tanto ano a ano, porque é muito além da média
de crescimento que a gente vê no mercado, e é um super orgulho. Obviamente, a gente não quer estancar isso, mas a gente não quer crescer a qualquer custo. Então, a gente precisa ir acomodando a estrutura, né, melhorando o nosso time a passo que realmente isso acontece. Mas com automação, com AI, com mais visão de dados, a gente tem olhado também para um número final, para uma margem maior. E é isso que a gente também vai buscar esse ano. Dá uma respirada também, né? Depois de tanta coisa. Não, mas é bom. É bom porque a gente tem visto todas as indústrias de inovação crescendo muito, e é nessa indústria que a gente está conectado. Óbvio que a gente ainda é uma agência, a gente é o especialista ainda em estratégias de marca, de dados, de mídia, e toda essa parte de creator economy, mas a gente está muito plugado no cenário de inovação, em tudo que a gente tem visto de startup. Então, acho que o crescimento de tecnologia também puxa muito a gente. O mercado de publicidade tem crescido, né? Você tem acompanhado, você cobre super bem os resultados dos investimentos ano a ano. Então, a indústria da publicidade cresce, mas eu acho que parte do crescimento da ID também porque a gente está muito plugado no segmento de tecnologia e inovação. Você até mencionou também que vocês também estão lançando em IA um novo produto, ou vocês lançaram ano passado? A gente tem usado muito IA na operação, e o calendário cultural que eu te contei, que é o que a gente está colocando no mercado em breve, ele tem uma pílula de AI aí bem legal para entregar a oportunidade para o mercado. E tem uma de treinamento também, não tem de AI? A gente fez um workshop, né, e puxado, liderado pelo Carneiro, que é o nosso diretor executivo de operações e tecnologia. Ele tem feito vários workshops dentro da agência para os talentos e para os clientes, também para ajudar a culturar e acelerar a implementação de AI em tudo que a gente faz. E falando um pouco aí que a gente já entrou na campanha, né? Que você citou uma campanha bacana aí, também um pouco de dados, performance, tecnologia, né? Pensando nesse contexto. E nas premiações, né? Não tem como, porque hoje as premiações vão um pouco de tudo, né? Vocês ganharam aí né? Concorreram a várias outras premiações. E agora a gente já tá aí de olho em Cannes de novo, né? E não tem como eu deixar de mencionar Cannes 2025, né? Que foi um grande marco aí. Positivo, eu acho, para muita coisa do Brasil, no sentido de que, né, o Brasil foi reconhecido como o país mais criativo do mundo, teve homenagem ao Washington Olivetti, né? A gente teve muitos momentos positivos, né? Mas também teve a questão com a DM9, né, que perdeu os prêmios lá por causa do caso fantasma, né, e da manipulação. E na época, assim, muita gente criticou, quando eu estava até produzindo a reportagem, que muitos dos grandes grupos, eles acabam atrelando o salário, o bônus, enfim, a quantidade de premiações que o criativo ganha, aquilo ali. Teve gente que criticou e que talvez isso ajudaria a fomentar esse tipo de prática, assim. Queria entender sua visão. Ju, como você falou, né? Eu acho que foi um ano muito positivo para o Brasil. Uma pena esse soluço que aconteceu, principalmente num ano em que a gente discute muito a visão ética sobre AI. Né? Então, obviamente, isso deixa uma marca e não tem como não comentar. Mas, enfim, acho que algumas reparações foram feitas, né? E vida que segue. Eu acho que agora, esse tema que você falou é bastante importante. Eu acho que cada vez menos, não posso dizer que não existe, mas eu acho que cada vez menos, principalmente os grandes grupos, e posso falar pela Omnicom, que esse tipo de incentivo está atrelado à quantidade de prêmios que ganham. Eu acho que tem uma visão que a gente tem muito no grupo e principalmente na ID. Cannes é legal? Claro que ele é uma chancela de que aquele projeto é realmente relevante. Ele tem que ser isso, né? Que ele criativamente ele ganha destaque em relação a tanto produto criativo que a gente põe na rua. Agora, para mim, ele nunca foi o início, ele nunca foi o objetivo final. Se a gente faz um trabalho para um cliente, ele é super criativo, ele entrega um grande resultado, e isso é de verdade, não tem por que não levar para as premiações, porque ela é um reconhecimento, mas como diz a TBWA, globalmente, um case ele precisa ser
relevante no boardroom, que eles falam, então tem que ser relevante para a empresa, né, para os negócios, tem que estar sendo discutido no board das empresas, dos nossos clientes. Ele precisa ser relevante no living room, que a gente brinca, que é onde as pessoas, a sociedade, você senta numa roda de amigos e as pessoas comentam, putz, você viu aquilo que aquela marca fez? Olha que legal. Então tem que ser relevante no living room. E aí, obviamente, ali no júri. Então, precisa ser relevante para o negócio, precisa realmente impactar a sociedade e, obviamente, precisa ser relevante ali nas premiações. Mas isso não é, para mim, o primeiro objetivo. Né? O case precisa ser legal, precisa entregar o que o cliente espera, precisa conectar as marcas com mais relevância com seus consumidores, seus clientes. E aí depois, vamos para o prêmio, vamos apresentar isso para todo mundo, vamos botar como referência, vamos mostrar que o Brasil realmente é um país criativo. É isso que dá orgulho, porque é o momento que todo mundo reconhece aquele prêmio. Mas não tem que ser o principal objetivo. E você aí está sempre participativa, né, nas discussões que tem a ver com IA no setor, né? Eu te vejo direto quando eu estou em pauta, reunião do SEMP, né, discussões da ABAP, enfim, tudo que tem aí você está a par. Não que tivesse necessidade, mas mudou algo na ID depois disso? Vocês fizeram alguma mudança ou segue o trabalho com esses objetivos aí, como você acabou de falar? Eu acho que a primeira visão foi uma visão e uma conversa sobre a nossa cultura, a nossa visão interna com os nossos talentos sobre o que aconteceu e sobre a AI em si. Puxando muito a questão da responsabilidade ética. Né? A gente trabalhou ali nos últimos 2 anos com a aba e a gente teve essa discussão e as boas práticas para os anunciantes, né? A gente discutiu bastante, como você falou, eu acabo participando do ecossistema como um todo para que realmente a gente possa regular esse mercado. Porque não dá para ignorar o grande potencial de AI no nosso mercado, né? A gente tem feito coisas de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira, eu digo, muito mais gostosa, porque a gente agrega valor em cima do que AI prepara ali como o primeiro draft em várias e de efetividade. Então, eu acho que a AI pode trazer inúmeros benefícios, já está trazendo, mas no final somos nós, né? Os curadores, os últimos decisores. Então, eu volto sempre a chamar responsabilidade para cada um de nós, né? Para os talentos que estão na agência. Pelo que você quer ser reconhecido. Né? E a gente quer ser reconhecido pelo um uso responsável e que tem muita coisa para evoluir. E eu acho que o AI de agora e o AI do que a gente vai ver daqui 2, 3 anos é muito diferente. E eu tenho falado nos meus podcasts, né? As referências de agora, se a gente gravar esse mesmo podcast daqui 1 ano, 2 anos, já mudou. Vai mudar demais. E poder participar disso, que eu acho que é o mais legal. Então, a gente realmente tem que ter uma postura ética e visionária em cima disso, tentando aplicar o máximo possível, mas com responsabilidade. Agora, Camila, ampliando a lente aí para você, né? A gente aqui na Exame, a gente gosta de falar que é uma MediaTek que trabalha com informação, né? Notícia e formação de grandes lideranças, né? Ainda mais agora, né? Com a nossa marca Exame Sample aí, cheio de curso. Eu tenho muita curiosidade de saber, assim, você foi uma das primeiras mulheres, quiçá a primeira mulher a comandar, né? Ser CEO de um grande grupo, né? De publicidade no Brasil, que é um setor majoritariamente masculino, né, que a gente vê. Hoje mudou um pouquinho o cenário, a gente tem outras CEOs, né, inclusive entrevistei Gabriela Onofre, né, aqui no Marketing Trends, CEO do Grupo Publicis, e você foi uma das primeiras aí, como você mesmo falou, né, quase 12 anos aí já de casa. Queria que você falasse um pouquinho, até para quem está nos assistindo aí, né, quais fatores ou qual fator você acha que foi, assim, determinante para você alcançar esse cargo? Ju, eu sempre falo, né? Hoje é motivo de grande orgulho, principalmente esses 2 últimos 2, 3 anos, em que a gente viu um boom, né? Das CEOs mulheres em agências. A gente via isso no marketing, principalmente das marcas de bens de consumo, e a gente viu essa transformação também nas agências. E outro dia eu estava tendo uma discussão e me trouxeram um olhar que eu não tinha tentado sobre os veículos de comunicação, né? E muito legal ter você aqui conversando comigo, porque a gente vê também o protagonismo da mulher desse outro lado, né? Dentro dos veículos, que é algo tão importante para a gente.
O que eu acho é que, assim, quando eu comecei, as referências, as possibilidades de troca ainda eram realmente muito pequenas, né? Não tinham 5 mulheres CEOs. Quando eu me tornei CEO da ID, mas eu tive sempre homens que me impulsionaram, que apostaram, que me ajudaram nos momentos, né, mais difíceis. E quando a gente atua no mercado masculino, que era muito mais masculino quando eu comecei, os aliados sempre foram muito importantes. E as mulheres que não necessariamente eram CEOs de agência, mas que eram líderes nos seus segmentos. Então, eu brinco, assim, a mulher que eu sou hoje, ela é um pouco da referência de vários fragmentos de mulheres incríveis que eu fui coletando ao longo da minha jornada. Então, eu sempre me apoiei muito em clientes, líderes, e que eu aprendo todo dia com elas. Às vezes, do lado, né, de um veículo, também de poder ter líderes mulheres. Eu tive uma referência, eu tive uma CEO mulher que veio muito antes de mim, que foi a Gal Barradas, né? E ela me ensinou muita coisa. Ela me abriu o horizonte para dizer, é possível, porque até então eu achava que ser CEO, eu queria ser mãe, eu achava que essas coisas não combinavam. E foi com ela ali, mãe de gêmeos, que eu falei, peraí. A primeira referência que eu tive foi incrível. Então, eu acho que é uma composição de coisas, né? E você comentou sobre a Sampo, e eu sou uma das primeiras mulheres que fez o curso ABPW, né, da Sampo para conselho. E foi incrível e ver também o que a Sampo faz com essas mulheres ali, que estão realmente querendo aprender mais sobre governança, né? E querem ter um papel de conselho ou não, ou querem liderar de uma maneira muito mais estruturada. Então, para mim é um prazer e ver a referência, né, que vocês são e estão se tornando cada vez mais aí nessa ajuda, nessa construção das mulheres líderes. Que legal, obrigada. A gente estamos aqui com várias novidades, inclusive. E nesse novo ciclo aí da holding, muda algo na sua gestão, na sua liderança? Forma de liderar? Eu acho que muda não. Como eu falei, né, a gente segue evoluindo com a ID, essa é a minha principal bandeira. Mas eu tenho trabalhado muito com a Carol, né, nesse olhar de grupo. Então, o que significa não só esse novo momento da ID, que é de evolução, mas o que é esse novo momento da TBWA no Brasil, né? E voltando para o tema de mulheres, poder trocar com ela, com a Sheila, a nossa CFO, com a Erin, a nossa CEO global. Então, poder trocar com todas essas mulheres e construir esse próximo capítulo da TBWA no Brasil é o que eu tô agora super engajada, empolgada, enfim, muito feliz. E ano que vem 20 anos, né? 20 anos, vamos lá, né? Já Preparando ainda não começamos essa discussão interna, mas sim, eu acho que a gente vai guardar um pouquinho das novidades aí para o final do ano para comemorar 20 em breve. É uma história de bastante sucesso que a gente tem o maior orgulho. Vou te chamar, quero novidades. Esse ano ainda tem Copa, pode deixar. Tem o novo negócio, Creator Economy, crescendo aí, né? Tem bastante coisa ainda pela frente, né? Calendário cultural tem bastante coisa, e acho que Intelecta também tem bastante novidade que a gente vai poder contar para vocês. Tá joia. Conversei aqui com a Camila Costa, sócia e CEO da agência ID TBWA. Obrigada, Camila. Obrigada a você, Ju. Muito obrigada. Para quem nos acompanha, eu sou Juliana Pio e te espero no próximo episódio do videocast Marketing Trends.